Galera, boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque o Adorando o Rei faz parte da minha vida cristã. No primeiro Adorando o Rei, lá no Chacha, eu estava presente. No segundo eu estava presente. Em vários Adorando o Rei eu estive presente. Então estar aqui é uma honra. Pela terceira vez ministrando. Depois você pergunta para o Edvardes como foi a minha primeira vez ministrando aqui no Adorando o Rei, que ele vai contar para vocês, tá? Eu acho que foi a pregação que entrou para o Guinness, né, Edvardes? 2 minutos e meio. O Ivan estava presente, né, Ivan? Foi assim uma coisa... Não vou falar de Deus porque foi um fiasco, para falar a verdade. Amém? Desde que nós entramos aqui, desde que eu entrei aqui, já senti a presença de Deus. Eu já sei e tenho certeza que hoje é um sábado diferencial para a sua vida. Deus tem algo, Deus já te entregou e Deus vai entregar o que você necessita nessa noite. Basta você estar com o seu coração aberto para receber o que Deus tem para te dar. Levante sua mão e repete assim comigo. Tudo que eu quero, tudo que eu sou, está nas mãos de Deus. Tudo que eu quero, tudo que eu sou, está nas mãos de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós temos mãos santas para adorar o Senhor. Que essas suas mãos levantadas, que seja esse seu falar, um falar de coração, de alma e corpo. De seu entregar para o Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 16, e o versículo 22. Quem achou, diga aí, eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também. Amém, irmão, vamos todo mundo para o céu, todos juntos, feliz. Juízes capítulo 16, versículo 22, diz assim: Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Juízes capítulo 16, versículo 22, diz assim: Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Isso foi de Sansão, tá, gente? Não foi o meu, tá? Mas olha só, a história de Sansão, a primeira vez que eu escutei a história de Sansão, eu lembro até hoje, foi minha mãe que contou para mim. E eu fiquei impressionado, como que pode um homem fazer tudo isso que ele fez? E eu fiquei interessado e a história de Sansão sempre me intrigou, sempre. Só que de uns dias para cá eu comecei a meditar na história de Sansão e comecei a perceber o outro lado. Sansão foi chamado por um propósito. Ele nasceu com um propósito. Assim como eu e você. Se você nasceu, é com um propósito. Cara, dentro de milhões e milhões de espermatozoides, nasceu você. Nasceu você. Se você não tivesse um propósito, você não estaria vivo. Então você nasceu com um propósito. Ainda mais Sansão, com um propósito divino, nazireu. E só que eu, olhando, analisando a vida de Sansão, a história de Sansão está escrita aonde? No livro de Juízes. E o que traz o livro de Juízes? Alguns homens e mulheres que Deus levantou no período que Israel vagava, sem uma liderança, depois da morte de Josué e Caleb. Deus levanta algumas pessoas, o povo anda desgarrado, Deus levanta alguém para exortar o povo, liderar o povo, corrigir o povo. Mas olha, presta atenção, tudo que Sansão fez com a sua força física, Sansão não fez em benefício do povo. Tudo que Sansão fez não foi em benefício do povo.
Tudo que Sansão fez foi em benefício próprio. Ele não julgou o povo, ele não foi juiz sobre o povo. A Bíblia não relata. Vamos pegar o primeiro? Quando ele mata um leão, para que ele mata o leão? Para defender o povo ou para defender ele mesmo? Ele mesmo. Quando ele mata 300 filisteus para pegar a túnica, ele mata os filisteus para pagar uma aposta que o povo fez ou ele fez? Ele que fez. E quando ele põe fogo, né, no rabo das raposas, e as raposas saem na plantação, é resultado do quê? De uma vingança de Sansão. Quando Sansão está em Gaza, a Bíblia diz, a Bíblia é clara, lá no capítulo 15, se eu não me engano, que Sansão estava com prostitutas. E ele levanta, arranca os portões para fugir. Não é em benefício do povo, é em benefício dele mesmo. Sansão nasceu com o propósito de ser juiz sobre o povo de Israel. Mas só que Sansão não fez isso. Mas olha, vamos voltar no capítulo 14. Quando Sansão avisa aos pais que irá se casar com a filisteia, os pais indagam ele. Mas o próprio versículo, se eu não me engano, o 11, o 4, no 14, 4, a Bíblia diz que os pais não sabiam que ali o Senhor estava na direção. Até então, Sansão estava na direção de Deus, de se casar com a filisteia. Para quê? Porque o Senhor procurava um jeito, um motivo, para ele começar a libertar o povo das mãos dos filisteus. O que eu entendo aqui? Que o povo, sobre o jugo dos filisteus, estava acomodado. Porque Deus estava procurando algo para intentar, para começar a livrar o povo dos meios dos filisteus. Alguma coisa igual aos dias de hoje, do nosso comodismo? Nós estamos indo para a igreja, mas nós estamos acomodados. Só um pouquinho aqui tá bom. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz que o Senhor nos deu a medida de fé para cada um. E eu acho engraçado isso quando os irmãos oram: Deus, dai-me fé, aumenta a minha fé. Não, não é Deus. Deus já deu uma medida de fé para cada um. Basta você usá-la. Quanto mais você pedir e buscar a fé e ter a fé, praticar a fé, você vai ter. Não é Deus que vai aumentá-la. Deus já nos deu a medida de fé para cada um. Mas voltando para o povo não reconhecia Sansão como juiz. Mas como que você diz isso? Quando Sansão foge lá para as colinas, o filisteu começa a perseguir o povo. O que o povo faz? Em vez de pedir ajuda a Sansão, em vez de pedir: Sansão, você é o nosso líder, você é o nazireu, Deus prometeu sobre você a força para nos libertar, eles vão pedir para Sansão se entregar. Se entrega, Sansão. E mais uma exposição, mais uma força de Sansão. Ele mata filisteus com a queixada de jumento, para mais uma vez mostrar a sua força, mas não libertar o povo. Mas qual é a mensagem que o Senhor está entregando hoje para nós? Propósito. Sansão cai nos braços de Dalila. Sansão conta o seu segredo. E agora ele está preso, cabelo raspado e cego. Aleluia. Por quê?
Sansão preso. Deus permite que o cabelo de Sansão volte a crescer. Por que que os filisteus, já sabendo que a força de Sansão estava nos seus cabelos, eles não cortavam diariamente, semanalmente, mas deixaram o cabelo de Sansão crescer? Sabe o que eu entendo aqui? Que era mais fácil para o filisteu ter uma pessoa cega e forte com eles, fazendo o trabalho deles, sendo o escravo deles, do que ter Sansão, matar Sansão. Eles queriam humilhar Sansão. Ei, sabe o que eu entendo aqui? Quando acaba a história de Sansão, que a Bíblia diz que Sansão em sua morte matou mais do que em sua vida, não é assim? Mas veja bem, Deus permite que Sansão fique cego, fisicamente falando, humanamente falando. Mas o seu cabelo volta a crescer aonde está a sua força. Só que os nossos inimigos esquecem que nós não andamos pela visão humana. Os nossos inimigos esquecem, às vezes, e nós esquecemos, qual o propósito que nós nascemos. Quando Sansão perde a visão dele humana, ele acorda para a visão espiritual dele. E ele entende qual foi o propósito que ele foi chamado. Precisou Sansão ficar cego para lhe entender o propósito que Deus chamou. Só que os filisteus não sabem disso. Os filisteus estão festejando. Ei, hoje eu venho pedir, eu venho clamar, eu venho gritar, para que nós venhamos acordar, para que nós possamos ficar mais cegos como Sansão, para que eu e você tenhamos e acordamos para o verdadeiro propósito qual Deus nos chamou. Se você cante, comece a cantar. Se você adora, comece a adorar. Se você tem um dom da palavra, comece a ministrar. Não espere os inimigos te cegarem para você acordar para a visão espiritual de Deus na sua vida. Deus tem um propósito para cada um de vocês. Não é clichê de pregador, não. Senão você não estaria aqui hoje, você não estaria vivo, estaria morto. Seja um juiz, um líder, um ministrante, um ministro de louvor. Não use os propósitos que Deus te deu para abastecer o seu próprio ego. Visão de reino, visão de ganhar almas. Fique imaginando, míseros como somos, se Cristo, se Deus, com todo o seu poder, não tivesse repartido e falado: não, meu filho Jesus vai morrer por você, por vocês. Falei aqui com os adolescentes quinta-feira. O que será que Jesus pensava no caminho até o Gólgota, carregando aquela cruz? Eu não fiz nada para estar aqui. Eu não fiz nada para estar carregando essa cruz. O que eu fiz? Porque foi um sangue do inocente que foi colocado na cruz por mim e por você. Só que ao mesmo tempo ele se lembra, mas vale a pena. Porque lá no dia 14 de junho, no Adorando o Rei, terão jovens em lágrimas, em alegria, pulando, saltando, celebrando a vida, porque eu estou dando por eles. Cristo nasceu com um propósito. Ele se despiu de sua glória. Ele se despiu de todo o seu poder em glória com seu Pai lá no céu, para descer por mim, por você. Eu conclamo hoje todos os meus amigos aqui, os
visitantes, ADM Team, ADM Jovem, toda a ADM, os irmãos de outras igrejas. Propósito, o qual nós fomos chamados, propósito, a qual Deus nos deu, o dom que Deus te deu, compartilhe. Esse pensamento de hoje, esse espírito suicida, não é esse o propósito qual Deus te chamou. Esse pensamento que você não merece essa família que você nasceu, não é esse propósito que Deus te chamou. O propósito que Deus te chamou é a visão divina. Não vamos olhar com olhar humano. Não vamos olhar com olhar humano. Paramos com isso, igreja. Paramos com isso, jovens e adolescentes. Paramos com isso. Vejamos qual é o propósito de Deus preparado por nós. Deus tem um propósito. Põe a mão no seu coração. Repete comigo. Tudo que eu quero, tudo que sou, está nas mãos de Deus. Tudo que eu quero, tudo que eu sou, está nas mãos de Deus. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Você entendeu isso? Qual é o propósito que você foi chamado? Você entendeu isso? 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que há um mediador, existe um mediador entre Deus e os homens. Preciso de 4 voluntários aqui na frente, rapidão. 4 voluntários. Vem cá, o Tagner, Jackson, Gabriel. Vem cá, Ágabo. Ó, você é o juiz, você é o réu, você é a vítima, certo? Você é Deus. O juiz aqui seria o promotor, o diabo. Tá, meu filho? Só representando. Tá? Quem que é a vítima? Você? Mata ele, Ágabo. Dá um tiro nele. Mata ele. Tchau. Quem cometeu o crime? Pô, já troquei tudo aqui, irmão. O réu, né? Você que matou ele. Volta. Pá. Pronto. Vamos lá. Matou? Vem cá, réu. Qual é o papel do diabo? Mas aqui no tribunal aqui, ele vai o quê? Acusar. Mas Deus, quem fez as leis? Deus. Ele é justo, é reto e fiel. E Ele quer que as suas leis sejam cumpridas, certo? Mas Ele ama a vida do Ágabo. Do Tagner. Ele ama a vida do Tagner. Demais a vida do Tagner. Mas o nosso amigo aqui fala, não. Você fez as leis. Você vai burlar as leis? Tem que cumprir a lei. Eu quero a vida do Tagner. Mas aí Deus fala, não. Eu amo. Ele não pode morrer. Aí o que Deus faz? Espera aí. Vai nascer um que vai morrer no lugar do Tagner. Vai ter um que vai morrer. Não tem que morrer uma pessoa? Então vai morrer um no lugar de todos aqueles que cometeram crime, de dos pecadores. Entenderam? Mas o Tagner, ele foi julgado porque quem cometeu o crime? Foi ele? Foi Deus? Ou foi ele? Quem comete o pecado? Sou eu? São vocês? Não são? Ou é Deus? Quem são os pecadores? Entre aspas falando. Quem comete os delícias da vida? Nós. Obrigado, pode sentar. E por que cargas d'água
colocamos culpa às vezes em Deus. Se quem cometeu o delito, o crime, o fato, fui eu, pecador. Só que Cristo nasce com um propósito de nos livrar. Cristo nasce com um propósito para que hoje você estivesse aqui recebendo um choque, cantando em tua presença e outros louvores, vindo teatros falando sobre amor, o amor que Ele deu do seu próprio Filho por nós. Amém? Estão entendendo? Amém? Você tem um propósito. Você tem um propósito. Você nasceu com um propósito. Essa mensagem vem mastigando na minha mente aos 45 dias. E aí eu falei assim, não, tem que passar para o papel, tem que passar para o papel. Só que essa mensagem só fez um efeito em mim quando eu acordei. Lembra no início da pregação que eu disse para vocês perguntarem para o Edivardes como foi a minha primeira pregação aqui na Dona do Rei? Gente, porque foi horrível, péssima. Eu preguei 2 minutos. Cara, foi... Eu saí me sentindo, desculpe a expressão, um lixo. E eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e falei, foi para isso que o Senhor me chamou? Para passar esse tipo de papelão? Foi para isso que eu estou na igreja? Para passar, e agora, o que eu vou dizer? E como que eu vou olhar para os meus amigos que no domingo tem culto agora? Ainda o Senhor vem me falar de profecias que ainda eu vou pregar, que eu vou ganhar as nações? Não. Mas sabe o que eu aprendi com isso? Quem tem promessa? Todos têm promessa? Mas a promessa ela tem que passar pela fase tempo. Podar. Alguns, como dizem, ser malhado. E mais para frente eu fui entender qual o real que Deus queria para a minha vida. Isso serve como que experiência para a minha vida. Mas pensa o seguinte, e se eu tivesse desistido de tudo? Desistido de ler, desistido de buscar, decidido de não vir mais à igreja por causa disso, de vergonhas dos meus amigos. Quantas pessoas hoje nós temos na igreja com sentimentos frustrados, porque ainda está com a visão humana, não entendeu qual o real propósito que Deus chamou. Pessoas com sentimentos frustrados. Eu já disse isso aqui, o sentimento de frustração na obra parece que é um sentimento de obra parada, na obra de Deus. Se o Renato fosse um farmacêutico frustrado, será que ele ia se empenhar em tanto em estudos para passar em concurso? Será que se o Edivardes fosse um químico frustrado, ele se empenhar tanto em passar no concurso para a Caixa, logo no que ele queria? Será que eu, Ângelo, cristão, frustrado, conseguiria alcançar todas as promessas que tem na Bíblia para mim? Nesta noite, acordamos que Deus chamou-nos para um propósito de sermos, fazer o merchan, inconformados. Cara, se a Bíblia fala sim, se o mundo fala não, eu vou ficar com a Bíblia, meu. Se o mundo fala não e a Bíblia sim, com a Bíblia. Mas antes que Romanos 12:2, de
falar de sermos inconformados, mas onde Ele pede para que nós apresentamos a Deus o nosso corpo santo e irrepreensíveis. Deus nos chama nesta noite, além de nos acordar para o propósito, nos apresentar a Ele em santidade. Nos apresentar a Ele em santidade. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de usar, pessoal, a minha pessoa. Desculpem, mas para não constranger o pessoal da plateia, eu sempre uso a minha pessoa. Que eu aprendi muito com relacionamento com Deus. Aprendi muito. Não é só porque eu tive uma boa educação espiritual, não. Mas porque eu decidi assim. Mas eu sempre quis buscar mais e mais, me aprofundar mais e mais e mais em buscar esse relacionamento com Deus. Mas chega uma hora que parece que nada funciona, que nada dá certo. Parece que nada vai acontecer na nossa vida, está parado, está estático. Só que nós não entendemos que a nossa visão humana não vê o que está acontecendo em nossa volta. Mas o nosso mundo espiritual, o que está acontecendo é guerras e guerras através por mim e por você. Veja o exemplo de Daniel. O tanto que ele teve que orar, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Neste momento, saiba que é uma batalha espiritual por sua vida. Está acontecendo neste momento. Porque eu creio, eu tenho certeza, que jovens, adolescentes, amigos aqui presentes, estavam com os propósitos dormindo. Mas hoje Deus restaura esses propósitos. Hoje Deus traz à tona todas aquelas promessas que Ele fez a você há 15, há 14, há 10, há 2, há um mês atrás. E por você Ele entra nesta causa. Por você Ele peleja. Eu creio que nesta noite, um propósito irá ressurgir no meio desta igreja. Voltemos ao nosso primeiro amor. Voltemos a este propósito de adoração. Se a sua família está a um ponto de despencar, fica firme no propósito. Segura no propósito. Os seus desejos, os seus anseios, os seus sonhos. E aqui eu falo com propriedade. Quando nós estamos no propósito, quando nós estamos andando alinhado com Deus, Deus nos deixa realizar os nossos sonhos pessoais. Porque já aconteceu isso comigo. Deus deixa nós realizarmos nossos sonhos pessoais. Mas não faça isso por barganha com Deus, não. Porque Ele conhece a sinceridade do teu coração. Ele conhece até a sinceridade das suas lágrimas. Todos aqui sabem, no banco que eu trabalhei por último, que era um sonho pessoal meu. Eu trabalhava em outra instituição. E eu falei assim, Deus, o meu sonho é trabalhar nesse banco. Só que eu não vou entregar currículo, eu não vou falar com eles. Não, eles têm que ligar atrás de mim e fazer uma proposta para me levar para lá. E simplesmente do nada, um dia toca o telefone de uma amiga dizendo, nós estamos precisando de um gerente homem. E eu indiquei você. Quando o telefone toca, eu atendo, do outro lado o rapaz fala, ô meu gerente. Eu falei, calma meu amigo, não tem assim não. Como é esse negócio aí? Não, você já vem trabalhar comigo, pode vir aqui. Eu conversei com o meu gerente atual, falei, o banco tal fez isso, tal proposta assim, assim. Qual é o salário? Esse. A gente paga um pouquinho mais.
R$1.000 a mais que eles estão te propondo. Aí eu levantei da cadeira, fui até nesse banco para recusar a proposta. Falei, olha, eu te agradeço, muito obrigado, mas eu vou ficar aonde eu trabalho. O cara deu um soco na mesa, apontou o dedo para mim, falou assim, você eu não perco, eu te dou o dobro. Eu falei assim, começo quando? Fui para a instituição trabalhar, só que antes eu dobrei o joelho. Falei, papai, chegou tanto dia que eu sonhei, orei pedindo. E aí, é o senhor ou não é? Sabe o que Deus falou para mim? Vai. Mas saiba de uma coisa, no máximo 2 anos. Porque eu te quero na obra. E eu estou deixando você ir por causa de você. É um sonho pessoal seu, não é plano meu. Mas eu não te quero frustrado na minha obra. Por isso que você está indo. 1 ano e 9 meses eu trabalhei na instituição. E foi o primeiro emprego que eu fui mandado embora. Todos os outros empregos eu sempre saía, porque me ofereciam algo melhor. Só que o cabeça dura aqui ainda não entendeu o chamado de Deus. Fiquei 8 meses. 8 meses vagando no emprego que eu achei que eu ia ficar rico. Assessoria de bolsa de valores, viajando para São Paulo a cada 15 dias, Natal, Recife, e top. Um dia eu chego no escritório, do nada o cara me dispensa. E eu não entendendo nada. Um dia toca o meu telefone e pergunta assim, quanto que você ganha? Eu falei, é para falar? É. Eu ganho tanto. A gente está vendo aqui, então acho que não vai dar não. E esse negócio me incomodou. E eu fiquei 15 dias orando. 15 dias orando, 15 dias orando, 15 dias orando. Eu falei, Deus, qual foi o seu propósito dessa ligação? Aí um dia eu vim aqui, subi aquela escada lá, toquei o interfone. Eu falei, o senhor me ligou? O que o senhor está precisando? Preciso de você aqui na igreja, mas o que você ganha não dá para pagar. Eu falei assim, pastor, não deixa o financeiro atrapalhar a minha bênção não. Quando eu começo? Quando eu vim para a igreja trabalhar, foi ganhando 70% a menos que eu costumava ganhar. Fui malhado, espiritualmente falando, um caco. Só que para entender o propósito de Deus na minha vida, está entendendo? Nós líderes, pastores, líderes que tem aqui de vocês, nós somos levantados por Deus para trazer essa mensagem para vocês, para que vocês não passem por isso, para que vocês entendam qual é o propósito de Deus na vida de vocês. Se nós falamos que é ruim, é porque nós já passamos por isso. Porque tem a fase do tempo. Ou como queria que essa fase do tempo passasse, que eu estou nela até hoje. E eu lembro até hoje, Edvardes, a segunda mensagem que eu preguei aqui foi sobre paciência. E essa mensagem eu ministrei naquele dia, foi a convite do Ivan. Sabe por que eu ministrei aquela mensagem há 5 anos atrás? Nós tínhamos 8 meses de casado. Porque eu precisava de paciência. Eu falei, Jesus, o que eu prego na Dona do Rei? Aí na hora que eu abro a Bíblia, Romanos 5. Aí Deus falou, é aqui. Eu falei, não, Senhor, não pode.
touch your application with me, só pode. Mas a paciência. Entenda uma coisa, antes da mensagem chegar aí, ela chegou aqui. Entendamos o propósito do qual nós fomos chamados. Feche seus olhos, por gentileza. Aleluia. Eu quero que você entenda que o preço já foi pago por você. E eu quero pedir que você faça hoje, agora, neste momento, quero que você reconheça que você estava fora dos propósitos. Se você não está, faça de novo um pacto com o Senhor que você estará no propósito dele. Eu quero que você converse com o Pai. Eu quero que você fale com Ele. Eu quero que você conte seus sonhos, seus anseios, os seus defeitos, que nesta noite será um diferencial na sua vida. Eu creio que hoje os seus propósitos todos irão ressurgir na sua vida. Mas saiba de uma coisa: andamos em perfeição com Deus. Andamos em santidade com Deus. E não faça barganha com Deus. Deus tem um propósito para mim e para você. E Deus quer marcar esta igreja, quer marcar essa cidade, quer marcar o Brasil. Mas hoje Ele quer fazer um novo pacto. Quer renovar o pacto que Ele fez há muito tempo atrás contigo. E quer renovar os propósitos dele sobre a sua vida. Aleluia. 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 Ó Pai, ressuscita os sonhos, Senhor, nesta noite. Ressuscita os sonhos nesta noite, Pai. Ressuscita os sonhos, Senhor, nesta noite. Ó Pai, restaura casamentos, Senhor. Restaura casamentos, Senhor. Restaura famílias. Restaura famílias. Restaura famílias, Senhor. Restaura famílias, Senhor. Restaura famílias, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai Santo, Deus eterno. Santo, 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 Santo. Santo, comece a clamar, comece a pedir ao Pai, comece a clamar. Ele está aqui hoje, o culto é dele, Ele está na direção deste culto. Ele quer te ouvir. Às vezes nós perdemos bênçãos em só de não pedirmos a Deus. E hoje Ele quer te escutar. Aleluia.